Muito bem, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma honra ter você aqui, tá? No nosso canal. Vamos lá, continuando aqui com Lucas capítulo 21, tá? A partir de agora, Lucas capítulo 21. Para você que já vem acompanhando, normalmente eu estou fazendo uma média aí de 30 minutos. Hoje eu quero fazer diferente, tá? E aí eu quero dividir com vocês qual que é a estratégia aqui para que a gente possa ir acompanhando ponto a ponto. Eu sempre aconselho que você separe no seu dia pelo menos ali de 50 minutos a uma hora de um tempo para você, um tempo com o Senhor, né, um tempo único, né, um tempo que você possa dedicar de leitura. Isso faz com que você possa se aprofundar melhor, faz também com que você possa ter um tempo de qualidade, né, dedicado a isso que é tão importante, né, que é o conhecimento do reino de Deus, conhecimento da vida eterna, e principalmente é um tempo que faz com que você possa mergulhar no conhecimento da tua identidade verdadeira, né, como ser humano, como homem, como propósito, como aquilo que Deus te colocou aqui na Terra para realizar. A gente tem que estar em busca disso, a gente tem que buscar entendimento, tá? E eu acredito firmemente que para isso você precisa ter um hábito, né? Dedicar um tempo todos os dias, e às vezes uma hora, né? Então qual que é a estratégia aqui? Às vezes uma hora pode ser muito tempo no começo, né? Qualquer coisa que você vá fazer no início, ela pode tomar muito, pode ser muito mais difícil se exige um tempo maior de dedicação. Então o que eu vou fazer aqui, fazer uma experiência para a gente poder sacar. Em vez de ler o capítulo inteiro numa tocada só, e os comparativos, eu vou medir mais ou menos uma média aí de... Você não vai gastar mais do que 14 minutos, tá? A ideia é essa. Então, com isso, de 8 a 14 minutos, com isso a gente consegue ter uma qualidade maior de exposição e até de entendimento mesmo, né? Você abre a tua consciência, você não sai já com aquele ranço de alguma coisa que você vai fazer que vai ser difícil, né? Porque, eu não tenho dúvida, 15 minutos todo mundo tem no dia. Então, se eu coloco ali 8 a 14 minutos para você dedicar do teu dia para fazer um entendimento, né? Para buscar transformação para a tua vida através da própria palavra de Deus, e é um momento de intimidade meu aqui que eu pratico sempre, de intimidade com Deus, e eu quero convidar você também a participar e fazer disso um hábito para a tua vida também. Você vai ver como isso vai ser transformador, como vai fazer diferença aí para a tua vida, trazendo respostas para aquilo que você não tem, mas principalmente trazendo conforto, consolação, fortaleza nos momentos de dificuldade e também, por que não, né? Conselho nos momentos necessários para que a gente possa continuar na nossa jornada de vida que é tão importante. Então, aqui a gente está falando de coisas eternas, né? Não de coisas passageiras. Isso que é mais legal, tá bom? Às vezes a gente perde tempo com tantas coisas que são fugazes, né? Fugaz, para quem não sabe, coisas que passam rápido, como coisas materiais. Às vezes você perde um tempo para poder se dedicar, investe um tempo para poder se dedicar e entender, por exemplo, como comprar um melhor carro. Às vezes a gente faz seguro do carro, mas a gente não faz seguro da nossa própria vida. Isso aqui funciona como um seguro para a nossa própria vida, tá bom? Então tenha consciência que isso é importante, para isso você precisa desenvolver um hábito. Toda vez que a gente muda um hábito, esse hábito ele se torna uma coisa prática da nossa vida, e você vai ver que com o tempo você tem necessidade, né, do alimento. É como o pão da vida, né? Você ter acesso a palavra, não é à toa que Jesus chamou de pão, né? Minha palavra é pão, porque quem tem fome entende muito bem isso, que tá, o significado disso, tá? Então, é isso. Vamos lá, hoje vamos falar então de Lucas capítulo 21. Eu vou compartilhar a tela com você aqui. Vamos lá, então temos aí na tela já. Primeiro, como de praxe, a gente vai começar com a linguagem atual, a linguagem de hoje, a NTLH, chamada NTLH, né? Novo Testamento na linguagem de hoje, tá? Para quem não conhece. E aqui o ARA, né? Depois na sequência, que é a Almeida Revista e Atualizada, tá? Vamos lá, a gente abre aqui. Vou aproximar um pouquinho aqui para você poder ver melhor. Acho que está melhor aí na tela para você, né? Vamos lá. Então, a oferta da viúva pobre. Essa aqui é uma passagem muito conhecida que Jesus coloca como exemplo aqui. Para você que não conhece, vamos lá. Jesus estava no pátio do templo, olhando o que estava acontecendo, e viu os ricos pondo dinheiro na caixa das ofertas.
viu também uma viúva pobre, que pôs ali 2 moedinhas de pouco valor. Então ele disse: eu afirmo a vocês que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Muito forte isso, né? E continuando, ele falou assim, Jesus fala da destruição do templo. Algumas pessoas estavam falando de como o templo era enfeitado com bonitas pedras e com as coisas que tinham sido dadas como ofertas. Então Jesus disse: chegará o dia que tudo isso que vocês estão vendo será destruído e não ficará uma pedra em cima da outra. Olha a revelação aqui, e parece impossível isso, tá? Então eu conto um pouquinho para vocês aqui como isso foi muito forte, né? E teve um significado muito importante também. Perseguições e sofrimentos. Aí eles perguntaram: mestre, quando será isso? Que sinal haverá para mostrar quando é que isso vai acontecer? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: eu sou o Messias, ou já chegou o tempo. Porém não sigam essa gente. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. E eu chamo a atenção aqui, e epidemias. Acontecerão coisas grandes. Opa, deixa eu tirar da frente aqui, pulou aqui um... Aí, pronto. Fica mais fácil para a gente poder acompanhar. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos no céu. Mas antes de acontecer tudo isso, vocês serão presos e perseguidos. Vocês serão entregues para serem julgados nas sinagogas e depois serão jogados na cadeia. Por serem meus seguidores, vocês serão levados aos reis e aos governadores para serem julgados. E isso dará oportunidade a vocês para anunciarem o Evangelho. Resolvam desde já que não vão ficar preocupados antes da hora com o que dirão para se defender, porque eu lhes darei palavra e sabedoria que os seus inimigos não poderão resistir nem negar. Vocês serão entregues às autoridades pelos seus próprios pais, irmãos, parentes e amigos, e alguns de vocês serão mortos. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas nenhum fio de cabelo de vocês será perdido. Fiquem firmes, pois assim vocês serão salvos. E aí Jesus continua falando da destruição de Jerusalém. Quando vocês virem a cidade de Jerusalém cercada por exércitos, fiquem sabendo que logo ela será destruída. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver na cidade, que saia logo. E quem estiver no campo, que não entre na cidade, porque aqueles dias serão os dias do castigo. E neles acontecerá tudo o que as Escrituras Sagradas dizem. Ai das mulheres grávidas e das mães que ainda estiverem amamentando naqueles dias, porque virá sobre a terra uma grande aflição, e cairá sobre esta gente um terrível castigo de Deus. Muitos serão mortos à espada e outros serão levados como prisioneiros para todos os países do mundo. E os não-judeus conquistarão Jerusalém até que termine o tempo de eles fazerem isso. A vinda do Filho do Homem. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra todas as nações ficarão desesperadas com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados. Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem, com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. A lição da figueira. Em seguida, Jesus fez esta comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer outra árvore. Quando vocês veem que as suas folhas começam a brotar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Estas coisas vão acontecer antes de morrerem
todos os que agora estão vivos. O céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras ficarão para sempre. A necessidade de vigiar. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão preocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. Jesus ensinava no pátio do templo todos os dias, mas à noite ia para o Monte das Oliveiras e ficava ali até de manhã, e todo o povo ia de madrugada para o templo a fim de ouvi-lo. 21:38. Até aí. Olha que incrível. Aqui a gente vê claramente alguns pontos que eu quero compartilhar com vocês no próximo vídeo, tá bom? Então a gente tem aqui a leitura na linguagem de hoje e para a gente continuar juntos, a gente vai ter aqui o seguinte ponto, tá? A gente vai falar da oferta da viúva pobre, qual é o significado da oferta da viúva pobre, tá? O que isso trouxe, qual foi o exemplo que Jesus quis trazer com relação ao reino de Deus. Jesus fala da destruição do templo também, e ali na destruição do templo ele traz toda uma revelação sobre as perseguições e sofrimentos que viriam, e também inclusive sobre a queda e a destruição, a queda do templo e a destruição de Jerusalém, a própria vinda, a segunda vinda do homem, né, a segunda do Filho do Homem, que é ele, o próprio Jesus, e a lição da figueira e a necessidade de vigiar, que a gente fala aqui no capítulo de Lucas 21. Então você não pode perder. Se você já tiver acesso aí, clica no próximo vídeo, aproveita, assina o canal aqui agora também, para você poder receber sempre as nossas próximas leituras. Se você já compreendeu e já houve algum sentido, alguma revelação, algum tipo de versículo que tenha saltado aos teus olhos, escreve aqui embaixo, deixa o teu comentário também. E se estiver fazendo sentido para você, compartilha com as pessoas que você ama, porque a palavra de Deus transforma. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.